Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um programa Palavra Viva aqui na TV Cantidez. Você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós iniciamos o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, você percebeu já que minha voz não está muito boa, né? Então peço paciência, misericórdia. Eu gostaria também de, antes de lermos a palavra, de apresentar o nosso irmão Marcelo, que é da comunidade Oásis, e com a graça de Deus está um tempo aqui conosco. E no último programa em que ele esteve junto com o dia eu não o apresentei, então agora quero apresentá-lo, como irmão que está aqui conosco, para nos ajudar também a viver este momento com a palavra de Deus. A palavra do Senhor para nós hoje está em Mateus, no capítulo 10, os versículos 6 até o versículo 13. A palavra diz assim para nós: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra do Senhor para nós, ela vem no Evangelho de Mateus, logo depois do sermão da missão. Então Jesus já havia ali escolhido os 12 apóstolos e estava dando uma instrução quanto à realidade missionária que aqueles apóstolos, os discípulos, teriam que viver. E é óbvio que estas orientações de Jesus se aplicam à nossa vida, à nossa realidade. Mas nós precisamos entender qual é a essência das palavras do Senhor. Primeiramente, Jesus, ele nos envia, Ele, depois de ter escolhido os 12 apóstolos, ele faz a instrução. Então ele diz: ide primeiro, e o termo é esse, ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas do meu Pai. Ou seja, aqui há um apelo de Jesus ao anúncio do Evangelho àqueles que não conhecem. Então Jesus, ele diz também, quando vai subir ao céu, uma das recomendações é essa: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Então Jesus, ele tem um apelo a cada um de nós, que levemos a toda criatura, a todo homem, a cada mulher, o seu Evangelho. Então primeiro é este anúncio, este mandamento, esta ordem do Senhor para nós, para sermos verdadeiramente missionários. É sairmos da nossa zona de conforto e irmos de encontro, em especial aqueles que não conhecem o Senhor. Hoje é verdade, nós não precisamos ir muito longe para encontrarmos pessoas que não têm Jesus como Senhor da sua vida. Às vezes está no seu trabalho, dentro da sua própria casa. Às vezes são pessoas que estão próximas de você e nós não podemos pecar por omissão. Sempre que tivermos oportunidade, devemos lançar, mesmo que aos poucos, sementes do Evangelho a esses corações. Jesus então dá algumas orientações. Ele diz: no vosso caminho proclamai. Então,
primeira coisa que Jesus diz, ele proclamar que o reino dos céus está próximo. E é importante nós dizermos que o reino dos céus está próximo, porque antes de Jesus se falava muito da terra prometida, não é verdade? No Antigo Testamento falava-se de uma terra prometida, uma terra onde jorraria leite e mel, onde as graças do Senhor seriam abundantes. Jesus não fala de uma terra prometida, mas ele fala do reino dos céus. E nós precisamos entender que o céu, meu irmão, começa aqui. Então, as experiências de céu, as experiências com o sagrado, na Santa Missa, as experiências de Deus ainda nessa vida, são experiências de céu, que nos preparam para a experiência eterna junto de Deus. Então, nós precisamos, primeiramente, anunciar às pessoas: o céu está aqui conosco também. Ele começa aqui. Se você começar a entregar a sua vida ao Senhor, você vai começar a experimentar felicidades. E logo depois, em seguida, você vai ter que dizer para a pessoa: olha, mas a felicidade plena, completa, eterna, é na eternidade, é no céu, é junto de Deus, após essa vida. Mas é que é necessário que as pessoas já comecem a experimentar o que Deus tem para nós, para todo sempre. Então, Jesus diz: anunciai o reino dos céus. O Evangelho é isso, é o anúncio dos céus que Jesus abriu a cada um de nós. E ele vai dizer: olha, quais as ações nós devemos tomar neste anúncio do reino dos céus. Primeiro, curai os doentes. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que aqueles que têm consigo a graça de Deus são capazes sim de levar cura aos corações das pessoas, seja por meio das palavras, seja por meio da oração, seja por meio do bom conselho, seja por meio de tantas graças que nós podemos oferecer às pessoas, enquanto carisma, enquanto graça de Deus para o próximo. Então, curai os doentes aqui é levar de fato a cura não só para o corpo, mas para a alma. Nós podemos buscar sim meios de curar, olhando por exemplo para Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que levava o Evangelho curando os doentes. Ela falava de Deus, mas ela curava as feridas, ela buscava uma forma de sarar as enfermidades. Então nós também devemos a estes exemplos buscar, mas é óbvio que a cura aqui também é da alma, também é do coração. Segunda coisa que Jesus diz para nós: ressuscitai os mortos. Jesus ressuscitou Lázaro, mas será que é só disso que ele está dizendo? Claro que não. Quantas pessoas estão ao nosso redor e vivem como que mortas? Alguns estão enfermos, outros, meus irmãos, estão como que mortos, precisam de ressurreição. E quantas vezes o Senhor, às vezes com um anúncio do reino dos céus, pessoas estão aí envolvidas na depressão, pessoas que estão envolvidas em situações de desespero e precisam de ressurreição. E talvez o profeta, a pessoa que irá levar de Deus a graça, seja você. Por isso precisamos nos abrir. Por que existem tantos enfermos ainda? Por que existem tantas pessoas que vivem em situações de morte? Não é porque Deus é mau, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? Se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade? Meu irmão, minha irmã, o braço que Deus tem é o seu. A perna que Deus tem é a sua. A boca que Deus tem é a sua. Meu irmão, nós precisamos assumir para nós a responsabilidade, parar de ficar culpando Deus do que acontece no mundo. Precisamos ter consciência de nós somos responsáveis pelas dores desse mundo. Ah, mas não é culpa minha, mas é responsabilidade sua, minha também, de cada um de nós. Curar os doentes, ressuscitar os mortos. E aqui Jesus ainda diz: purificai os leprosos. Naquele tempo, a lepra era a pior das enfermidades. Excluía a pessoa, fazia com que a pessoa perdesse inclusive partes do corpo por causa da enfermidade. Uma doença terrível. Mas quantas doenças terríveis nós encontramos hoje, que precisam ser
purificadas. Veja, Jesus diz primeiro, curai. Depois ele diz, ressuscitai. Depois ele diz, purificai. Esses verbos são importantes. Porque veja bem, tem pessoas que precisam de cura, outras precisam de ressurreição e outras ainda precisam de purificação. Jesus ainda acrescenta, expulsai os demônios. Há pessoas que estão, em muitos casos, estão envolvidas com o mal. Meus irmãos, minhas irmãs, estão envolvidas com seitas, estão envolvidas com falsas doutrinas, estão envolvidas com o próprio ateísmo, com uma rejeição profunda de Deus. Nós precisamos expulsar os demônios. E veja, existem situações que não é o próprio demônio em si, mas é canal da chegada dele. Do mesmo modo que você precisa ser canal da graça de Deus, há muitos canais, há muitas vias que levam o demônio para dentro da nossa casa, para a vida de tantos. Precisamos aprender a eliminar. Quantas vezes as redes sociais, a internet, quantas vezes situações ao nosso redor têm levado o demônio para a vida de tantos. Precisamos aprender a expulsar. Isso exige coragem, virtude da fortaleza para expulsar os demônios. Então voltemos. Jesus diz, curai, ressuscitai, purificai e expulsai. O que precisa ser expulso da sua vida para que Deus venha? O que precisa ser curado, ressuscitado, purificado? Diante desses elementos nós precisamos olhar para a nossa vida e sermos canais dessa graça de Deus. E aí, olha que bonito, Jesus diz, de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, se nós fomos agraciados com tudo isso, também de graça devemos oferecer a cada irmão e a cada irmã. Vamos ficar por enquanto com isso. No segundo bloco nós avançamos com o restante do texto, mas fiquemos com este apelo de Jesus para cada um de nós, de anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Ide, diz Jesus a cada um de nós, para curar, para purificar, para ressuscitar e para expulsar todo o mal da vida daqueles que precisam de Deus. Tentei tanto te dizer, ainda uma criança sou. Tu viestes responder, não fales assim, és meu escolhido filho. Não temas, estou contigo, desde que não eras nada. E para sempre vou te amar, te consagrei e por isso te escolhi. Em tua boca ponho minha mão, dou-te minha palavra. De hoje em diante dou-te o meu poder sobre todo um reino. Vai, esquece o teu passado e sejas meu, porque a tua vocação eu já plantei. Vai, sejas o profeta das nações, eu te envio. Vai, esquece o teu passado e sejas meu, porque a tua vocação eu já plantei. Vai, seja o profeta das nações, eu te envio.
O corpo humano encerra desde o princípio a capacidade de exprimir o amor. Aquele amor em que o homem, pessoa, se torna dom. E mediante esse dom, realiza o próprio sentido do seu ser e do seu existir. Ele vem falar da beleza do amor e do que seria o verdadeiro amor. Não um amor como a gente está acostumado a ouvir, mas um amor doação. Um amor, como ele também afirma, que é a livre entrega do coração. Venha participar do Decor Minas, que vai acontecer dias 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença, dentre tantos pregadores, de Christopher West, americano, teólogo, um dos maiores conhecedores da teologia do corpo da atualidade. Então você não pode perder. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui está funcionando direitinho. E para a pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós vamos dar continuidade na reflexão desse sermão da missão aqui em Mateus capítulo 10. Tá bom? Você está nos acompanhando agora, chegou agora, só pedir perdão pela minha voz, estou um pouco rouco, mas que isso não impeça da palavra do Senhor chegar ao seu coração. Bom, Jesus, depois de dar a instrução aos discípulos, aos apóstolos, de como eles devem agir em meio a essa missão, Jesus acrescenta. E aqui é interessante, ele diz: de graça recebeis, de graça deveis dar. Mas depois ele acrescenta, ele vai dizer: não leveis ouro nem prata, não leveis nada consigo. E ele termina dizendo: pois o trabalhador tem o direito ao seu sustento. Isso pode parecer um pouco contraditório, porque, peraí, mas não é de graça que eu tenho que dar, sem querer receber nada, mas eu sou digno do meu sustento. Aqui Jesus está eu já pode separar, né, dizendo que aqui Jesus já está falando daquilo que sustentará o missionário, que é a divina providência. Então isso é muito importante para o missionário, entender que quando nós nos apoiamos ou confiamos em nós mesmos, ou no dinheiro, ou no que temos, isso nos impossibilita de vivermos essa realidade da divina providência. Deus cuidará de nós. Eu gosto muito de uma frase, um jargão, né? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, né? Então é importante nós termos essa confiança no Senhor. Não nos faltará o que é necessário. E Jesus ainda continua
dizendo que em qualquer lugar onde nós entrarmos, que nós ficarmos naquele local até a partida e desejarmos a paz. Se caso aquele lugar não for digno, a paz voltará para si, para o missionário. Mas se for digno, ela repousará naquele lugar. Então, uma outra realidade importante da vivência do missionário é, sem dúvida, a realidade do despojamento quanto à hospitalidade. Nós precisamos nos hospedar antes de qualquer lugar no coração de Deus. Esse é o lugar da nossa hospedagem. Jesus diz: o Filho do Homem não tem um lugar para descansar a cabeça. Se nós queremos ser como Cristo, nós precisamos ter esta visão também de missionário, de não nos importarmos, mas de desejarmos um lugar onde reine a paz. Se aquele lugar, então, não for um lugar de paz, a paz voltará. Mas se for um lugar de paz, a paz reinará. Onde é o lugar do missionário? É na paz do nosso Senhor. Porque a paz é aquilo, é o ambiente sem perturbação. E o missionário precisa, antes de tudo, repousar em Deus. E o lugar desse descanso, o lugar em qualquer cidade onde for o missionário anunciar o Evangelho, o lugar precisa ser um lugar onde habite a paz. Missionário, o Senhor te chama a anunciar o Evangelho, a curar os doentes, a purificar os leprosos, a ressuscitar os mortos. Chama também a expulsar os demônios, todo o mal. Te chama, missionário, a ser alguém desapegado, que confie plenamente na providência divina. E te convida também o Senhor, missionário, a repousar na paz dele, no lugar sem perturbação. Os lugares onde somos enviados são lugares de perturbação, de pecado, mas onde nós devemos repousar, e aqui eu digo a você, missionário, o lugar por excelência da qual você deve repousar a cada missão deve ser o ambiente do sagrado. Porque lá é impressionante. Quando você vai num lugar, parece que há muita agitação, mas quando você vai para a capela, para a presença de Jesus Eucarístico, é impressionante que ali habita uma paz que não está em nenhum outro lugar. Missionário, quando você precisar repousar, vá de encontro ao sagrado, vá de encontro à presença de Jesus. Lá é o lugar onde você deve descansar, repousar o seu coração. Por isso, eu digo a você que escuta, quantas vezes você nessa batalha, nessa missão de cada dia, você tem buscado Jesus Eucarístico? Você no seu intervalo de almoço passa um pouquinho ali na igreja. Você que trabalha no centro da cidade, não sei se sabe, mas o santuário é sempre aberto. Quando você vai lá? Ou você que trabalha mais próximo aqui em Divinópolis, na região da Catedral, tem missa 11h15. Você reserva talvez parte do seu intervalo, no meio do dia, para se encontrar com o sagrado. Este é o lugar, meu irmão, onde deve habitar a paz do missionário. Por isso, em meio a tudo isso, queria convidar você a rezar agora, para nós juntarmos todo esse grande ensinamento de Jesus aos missionários. Vamos pegar primeiro que o Senhor tem uma ordem para nós, para curar, purificar, ressuscitar e expulsar de cada pessoa o mal. O Senhor nos convida a vivermos e confiarmos na sua divina providência e repousarmos em sua paz. Por isso, diante disso que refletimos, peçamos ao Senhor agora. Nós fizemos aqui uma espécie de Lectio Divina. Nós lemos a palavra, meditamos, ruminamos, refletimos.
Agora é o momento de orar, para que com a canção possamos contemplar a verdade acerca disso tudo. Por isso, nessa oração, convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar pela sua vida missionária. E às vezes você diz: mas eu não sou missionário como vocês, Valdo. Eu não estou numa comunidade, não sou engajado. Mas você está engajado na sua casa, no seu trabalho. Há pessoas ao seu redor, muitos que não conhecem o Senhor. Somos missionários porque é o Senhor que nos envia. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dai a cada um de nós a graça de anunciarmos com coragem o teu evangelho, o reino dos céus, de confiarmos na tua divina providência e de repousarmos na tua presença. Em tua boca ponho minha mão, dou-te minha palavra. De hoje em diante dou-te o meu poder sobre todo o reino. Vai, esquece o teu passado e sejas meu, porque a tua vocação eu já plantei. Vai, sejas o profeta das nações, eu te envio. Vai, esquece o teu passado e sejas meu, porque a tua vocação eu já plantei. Vai, sejas o profeta das nações, eu te envio. Toma posse, meu irmão, minha irmã, do envio do Senhor para cada um de nós e vivamos com coragem aquilo que o Senhor tem para cada um. Amém? Quero terminar aqui agradecendo, louvando a Deus pela sua vida, agradecendo você que, além de acompanhar, divulga também o programa Palavra Viva. Mas quero fazer um convite. Nós, da comunidade, nós realizaremos no mês de setembro um evento que será maravilhoso. Nós teremos nos dias 15 e 16 a presença de um pregador internacional americano chamado Christopher West, que fala sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Esse é um encontro de formação humana, afetividade, sexualidade. No sábado nós teremos vários pregadores do Brasil e no domingo será o Christopher West, durante todo o dia. E será esse encontro no Instituto Imaculado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, no Instituto aqui em Divinópolis. E as inscrições você pode fazer pelo site, da nossa comunidade, mariadenazare.com/decorminas, tá bom? Então fica esse convite para você, divulgue para que mais pessoas conheçam este trabalho da comunidade Missão Maria de Nazaré. Deus abençoe você. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O corpo humano encerra desde o princípio a capacidade de exprimir o amor. Aquele amor em que o homem, pessoa, se torna dom. E mediante esse dom, realiza o próprio sentido do seu ser e do seu existir. Ele vem falar da beleza do amor e do que seria o verdadeiro amor. Não um amor como a gente está acostumado a ouvir, mas um amor doação. Um amor, como ele também afirma, que é a livre entrega do coração. Venha participar do Decor Minas, que vai acontecer dias 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença, dentre tantos pregadores, de Christopher West, americano, teólogo, um dos maiores conhecedores da teologia do corpo da atualidade. Então você não pode perder.